Olá, bom dia! O Inloco está começando aqui na TV Mar. Lembrando que vocês podem estar nos acompanhando aqui na TV Mar pelo aplicativo, baixando lá no Play Store TV Mar e também pelas nossas redes sociais. Aqui o Inloco são todas as quartas-feiras, a partir das 10h30 e com reprise, sábado e domingo, a partir das 10 horas. Vamos falar no Inloco sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida, temas que fazem parte do nosso cotidiano. Vocês também podem estar interagindo com a gente, mandando temas, sugestões, também de profissionais, através do WhatsApp da produção do Inloco, que é o número DDD 82 996 81 28 24. E por falar em saúde, está aqui no Inloco o coordenador do Movimento dos Ativistas de Enfermagem Brasileira em Alagoas, que é o Isaac Silva, que vai falar sobre a importância dos EPIs no atendimento à população. Muito bom dia, Isaac, seja bem-vindo ao Inloco. Mas antes da gente chegar aí, sobre os EPIs, explica pra gente o que é esse movimento, Isaac. Bom dia, já agradecer pelo convite. O MAI, o Movimento dos Ativistas da Enfermagem Brasileira, é um movimento que se iniciou em São Paulo pelo enfermeiro Jefferson Caproni e Milton, ali em São Paulo. O MAI, ele visa, o objetivo final do MAI é a politização dos profissionais de enfermagem. A gente percebeu que a nossa luta de mais de 30 anos da enfermagem pelo piso salarial, pelas 30 horas, tão sonhadas 30 horas, ele não conseguia avançar, porque a enfermagem, apesar de ser uma categoria, a maior categoria de saúde pública do país, nós temos 2.400.000 profissionais no país, a maior categoria, a gente não tem... Na área da saúde? Na área da saúde. Nossa. Técnicos, esses 2.400.000 está entre auxiliares, enfermeiros e técnicos e parteiras, também. Então, assim, a gente não tinha representação na Câmara Federal. Então, assim, nossos projetos, o piso salarial, a lei do descanso digno, ele não conseguia avançar. Então, o MAI, que é o Movimento dos Ativistas, ele tem esse objetivo, que é politizar os profissionais de enfermagem. Então, o movimento ele está presente em todos os estados do Brasil e nessas eleições agora, em 2020, nós vamos ter candidatos a vereadores em todas as capitais do Brasil, em todos os estados. Os membros são muito ativos, Isaac? Olha só, os membros são ativos porque são trabalhadores da saúde, enfermeiros, técnicos e auxiliares, estão vivenciando essa questão da pandemia e em cada estado eles ficam à vontade para trabalhar, lembrando que o movimento ele é pluripartidário, então não tem essa questão de direita, de esquerda, de centro. A nossa única bandeira é a valorização do SUS e defesa da categoria de enfermagem. Então, independente de partido, o pessoal é bem-vindo ao movimento dos ativistas. Nossa, bom saber. E como fazer parte desse movimento, Isaac? Explica pra gente. Olha, para fazer parte do movimento, basta ser um profissional de saúde, Mas como é um movimento voltado para os profissionais de enfermagem, então você procurar nossas redes sociais, a gente tem Instagram nacional, pode falar tem as redes? Instagram estadual, MAI Alagoas, seguir as redes sociais, participar dos movimentos. Ano passado, nós fizemos uma ação da Semana da Enfermagem, visitamos todos os hospitais da capital, que é a Semana da Enfermagem que acontece no mês de maio, e aí a gente levou uma homenagem a todos os profissionais de enfermagem aqui da capital. Esse ano nós iniciamos visita aos municípios do estado, aqui em Alagoas, conseguimos visitar 25 cidades. Nessas visitas, a gente conversava com os profissionais nos hospitais, nas maternidades, no serviço de atendimento pré-hospitalar, no SAMU, que eles escolhessem candidatos para vereador que apoiasse e defendesse a bandeira da enfermagem, Vocês são bem unidos, Pelo que você fala, é uma equipe, é um movimento muito assim, que realmente todo mundo se chega, participa e ninguém fica de fora. Isso, o movimento é unido porque assim, a enfermagem, desde o enfermeiro técnico auxiliar, como o nosso salário é baixo, então assim,
O enfermeiro, às vezes, precisa trabalhar em 2, 3 empregos para ter um salário decente, um salário digno. Sim, é verdade. Então, a gente estava pegando, para você ter ideia, a gente estava fazendo essas visitas aos finais de semana, sábado e domingo, sacrificando o nosso final de semana de folga, de descanso, de estar com a família, mas levando, né, esse despertar da enfermagem, para a enfermagem ser protagonista, né, de uma história diferente. E aí nós conseguimos visitar 25 cidades aqui no estado de Alagoas, demos uma parada por conta da pandemia, né, não foi possível fazer nenhum evento grande, que a gente pensava em fazer um evento grande para homenagear os profissionais de enfermagem aqui em Alagoas. Até o dia, né, que já se passou. Até o dia, né? Foi do dia 12 ao dia 20 de maio. Infelizmente, por conta da pandemia, a gente não conseguiu fazer essa homenagem. Mas aí a gente, através do movimento, fizemos a Semana da Enfermagem online e a gente conseguiu fazer várias lives temáticas. Fizemos live com o presidente do COFEM, doutor Manuel Neri. Fizemos live com o deputado estadual Davi Maia. O bom disso é porque não ficou em branco, né, Isaac? Não ficou em branco e, assim, é um trabalho de conscientização política, né? Leva muitos anos, a gente está no pontapé inicial, leva muitos anos para você conscientizar, né, a importância da política nos profissionais. Hoje em Alagoas nós temos aproximadamente 28 mil, estamos chegando aí aos 30 mil profissionais de enfermagem. Então é uma categoria que precisa ter representação. Sim, muito grande. Nas câmaras de vereadores, nos municípios. Com certeza. Durante essa visita que a gente fez às 25 cidades aqui de Alagoas, a gente encontrou alguns vereadores que são profissionais de enfermagem. Tomamos conhecimento da prefeita Tainá, de Lagoa da Canoa, que é uma enfermeira, né? Então, assim, a gente visa lutar por dias melhores para a enfermagem através do movimento. E realmente, né, com essa força, com todo mundo participando, vocês vão conseguir chegar, já estão conseguindo chegar aos seus objetivos, né? Isso é importante. O mais importante do objetivo era despertar, né, esse desejo das pessoas participar da política, né, de forma ativa, nos espaços de decisões, e graças a Deus a gente conseguiu, que é muito difícil, a gente conseguiu, temos pré-candidatos em todas as capitais, né, dos estados aqui do Brasil, e nas mais diversas cidades nós temos candidatos ligados à enfermagem. Que bom, Isaac. Reforçando, como é que faz mesmo para saber, ter mais informações sobre o movimento? Pronto, temos todas as plataformas, né? Instagram, Facebook, e tanto o MAI Nacional, MAI Brasil, entra no Instagram, MAI Brasil, e em Alagoas, MAI AL, e vai estar lá todas as nossas ações, visita, né? O pessoal da enfermagem pode estar nos ajudando. E a bandeira é essa: se nos municípios que não tiver candidatos profissionais de enfermagem, a gente orienta os profissionais de enfermagem. A enfermagem ela está desde o PSF, né, que é a porta de entrada, da unidade básica de saúde, do atendimento pré-hospitalar, da baixa complexidade, média complexidade, a alta complexidade, a gente tem enfermagem presente, né, ali 24 horas ao lado do paciente. E durante essa pandemia, né, mais do que nunca, a enfermagem ficou em evidência. É Nós verdade. temos várias profissões, né, multidisciplinar, fisioterapeuta, medicina, médico, é uma equipe psicólogo, mas eu queria destacar a enfermagem, porque a enfermagem está 24 horas ao lado do paciente, né? O fisioterapeuta, ele vem, faz o trabalho respiratório, faz o trabalho motor, sai. O médico vem, consulta, medica, sai. Mas a enfermagem está 24 horas ali ao lado do paciente. É verdade. Isaac, também você é vice-presidente dos servidores do SAMU. Então, fala pra gente, o SAMU Alagoas é composto por quantas unidades em nosso estado, Isaac? Olha só, o SAMU, aqui bases, somos divididos em duas macro-regiões. Macro-região 1, que é Maceió, e a macro-região 2, Arapiraca, certo? Então, nós temos, Arapiraca faz a parte ali de Penedo, Teotônio Vilela, até Delmiro Gouveia, Mata Grande, e o Maceió fica aqui de Maceió a São Miguel dos Campos, até Maragogi, né? Maragogi, União dos Palmares. Então, hoje, o SAMU, eu acho que é o único do país que tem essa distribuição assim, de 35 bases descentralizada, né? Nós temos carência ainda na questão de suporte avançado,
porque as unidades de suporte avançado, que é tripulada por um condutor socorrista, um enfermeiro e um médico socorrista, a gente só tem nas 2 macro, para você entender. Se de repente a gente tiver um acidente com politraumatizado em Maragogi, presos em ferragem, Sim. e precisar da USA, né, suporte avançado, ela vai se deslocar de Maceió até Maragogi. Então, assim, a gente ainda tem essa falha, né? Eu lembro que em 2006, se não me falha a memória, em 2006, o Estado, na época do governador Teotônio Vilela, recebeu várias unidades de suporte avançado, mas os municípios não quiseram implantar, que seriam as micro-região, tipo Joaquim Gomes seria uma micro-região, então ela receberia uma unidade básica e uma unidade de suporte avançado. Só que o custo é alto, né? É um serviço que está aí 24 horas, né? A disponibilidade da população, e é um serviço caro. Então, assim, muitos prefeitos não quiseram aderir ao projeto da micro-região, e a única falha que a gente consegue visualizar na questão do atendimento, do deslocamento, é esse. Maceió nós temos 3 bases descentralizadas, uma fica no Trapiche, uma no Farol e uma na Serraria. Então, os atendimentos, que é o tempo-resposta que a gente chama, né, por conta do trânsito. Então, Isaac, há uma integração no atendimento e socorro aos pacientes? Olha, o SAMU ele foi criado em 2002, 2004, se iniciou o trabalho no governo do presidente Lula. E depois que o SAMU chegou, ele trabalha em equipe com o Corpo de Bombeiros. Depois que o SAMU passou a existir, o Corpo de Bombeiros ele faz o resgate do paciente preso ali em ferragem e passa para o SAMU, que é uma equipe muito profissional, né, que vai ter um médico para dar uma assistência melhor ao paciente. Agora, os atendimentos móveis, né? Eles estão equipados, preparados para atender a população de forma segura, Isaac, aqui em nosso estado? Olha, por incrível que pareça, uma das poucas coisas boas que Alagoas tem para ser referência no Brasil é o SAMU. O SAMU de Alagoas ele trabalha com 2 técnicos de enfermagem socorrista na unidade básica, na unidade de suporte básico. Isso foi uma conquista de muita luta que a gente teve através do sindicato do SAMU. E também tem o suporte avançado, né? E o suporte avançado, né? Então, assim, a gente conseguimos conquistar. O SAMU, ele é referência. O SAMU, ele foi pioneiro no serviço de UTI neonatal, né? O SAMU criou o protocolo de atendimento à gestante. Nós temos uma ficha exclusiva para atendimento de gestante, da obstetrícia. Nós temos ali uma equipe de enfermeiras obstetra e elas criaram esse protocolo. Então, assim, o SAMU ele atende todos os tipos de especialidade, desde o paciente psiquiátrico em surto, ao drogado, à gestante em trabalho de parto, à gestante em condições de risco, né, numa pré-eclâmpsia, de uma eclâmpsia, de uma convulsão. Então, assim, o SAMU em Alagoas ele é referência para o Brasil. Eu acho que é o único SAMU do país que trabalha como manda os protocolos internacionais de atendimento pré-hospitalar. Isso se deve à nossa luta junto com os companheiros. Imagino, deve ter sido muito grande, né, Isaac? A luta foi grande porque, na época, a gente tinha que provar para o governo do Estado a necessidade, né, de trabalhar de acordo com o atendimento pré-hospitalar internacional, né, que diz que o socorrista condutor, ao chegar no local da cena, né, do acidente, ele tem que tornar aquele local seguro para que a gente possa atuar, socorrer. Então, quando a gente chega no paciente vítima de trauma, o papel do condutor socorrista é descer, tornar aquele local seguro, sinalizar com cones, com faixa. Enquanto isso, eu, junto com outro companheiro, profissional de enfermagem, vai fazer o primeiro atendimento. Isso no caso da unidade básica, né? E no caso da USA... E lembrando que nesse momento também as pessoas que estiverem por perto se afastar, né, Isaac? Isso. Para vocês, né, como equipe, realmente agir da forma correta. A gente sempre está, sempre possível, o SAMU tem um NEP, que é um serviço de educação permanente, faz um trabalho muito bonito nas escolas, né, para a questão do trote. Agora, daqui a pouco você vai falar para a gente sobre isso, NEP, né, Isaac? Pronto, porque o In Loco vai para o intervalo, então não saiam daí, porque daqui a pouco estamos de volta. Até já! Estamos apresentando In
Loco. Oi, gente, você conhece o melhor sorvete da cidade? É só aqui, no Mr. Shake. A sua alegria em forma de sorvete. Aqui tem sorvete gourmet, tem açaí com sorvete, tem sorvete kids, cascão gourmet, e milkshake também. Tudo isso você só encontra aqui. Bom, e agora é minha vez de saborear o sorvete cookies com Nutella. Você só encontra aqui, no Mr. Shake, a sua alegria em forma de sorvete. No Galpão da Coluna, você encontra coluna, ferro e aço com a melhor qualidade e com preço que cabe no seu bolso. Pensou em coluna, ferro e aço? É no Galpão da Coluna. No Passaporte Centenário, quem manda é o cliente. Aqui tem sanduíches e passaportes para todos os tipos de preferências e gostos. Aqui, com certeza, é sua melhor opção de sanduíches e passaportes. É só no Passaporte Centenário. Oi, gente, você conhece o Pós-Vide, o plano de assistência familiar, com os benefícios de área médica, seguros de vida, central de velório, área de lazer e área funeral. Tudo isso você encontra aqui no Pós-Vide, o seu plano de assistência familiar. Oi, gente, tudo bem? Pensou em pneus? É na Compneus. Aqui o seu pneu com tecnologia alemã, com a melhor segurança, qualidade e garantia e o melhor de tudo, com preço que cabe no seu bolso. De alinhamento, balanceamento, suspensão, troca de óleo e serviços de injeção, com a melhor qualidade, segurança e garantia. Pensou em pneus? É na Compneus. Oi, gente, você conhece o melhor café regional da cidade? É só aqui, no Regional do Picuí. Aqui tem macaxeira, inhame, batata doce, cuscuz e o melhor de tudo é que vem acompanhado com churrasco da sua preferência. Também tem pão de alho, sopa e aquele cafezinho, hein, de primeira. E tudo isso você encontra aqui, no Regional do Picuí. Tá esperando o quê? Vem conhecer! Oi, gente, tudo bem? Você conhece o restaurante Palácio? Aqui você encontra o melhor vinho e sua melhor opção de comida, como à la carte, pizza, petisco. Além disso, você pode estar pedindo também pizzas personalizadas. E sexta, sábado e domingo, você encontra aqui a sua melhor música e um ambiente confortável para toda a sua família, que aqui com certeza é sua melhor opção de comida. Na Assessoria dos Cachos, você conta com a melhor assessoria para cuidar dos seus cabelos cacheados, faz corte a seco, tratamento capilar e o melhor de tudo isso é que você não usa nenhuma química. Quer saber quem somos e aproveitar para agendar a sua visita? É através do nosso número 996294174. Venha conhecer e cuidar dos seus cabelos cacheados, é só aqui, na Assessoria dos Cachos. Voltamos a apresentar Em Loco. O Em Loco está de volta e está aqui conosco o coordenador do Movimento dos Ativistas de Enfermagem Brasileira em Alagoas, Isaac Silva, e também vice-presidente dos servidores, do Sindicato dos Servidores do SAMU. Então, Isaac, como a gente estava falando anteriormente, o NEP, explica pra gente nas escolas, achei bem interessante. O NEP é o Núcleo de Educação Permanente, todos os SAMUs no Brasil têm esse trabalho, ele visa também capacitar os próprios profissionais, né? Não só do SAMU, mas como os profissionais da rede, em parada cardiorrespiratória, intubação, como tirar o paciente politraumatizado, né? Dentro do carro, no encapotamento, enfim, são vários cursos que o NEP dispõe. E tem o SAMU nas escolas, que é um trabalho aqui pioneiro em Alagoas, tem uma equipe, tem um enfermeiro responsável por isso.
e também faz parceria com os estudantes das universidades, né, que tem uma matéria e eles vêm e eles começam a fazer esse trabalho combatendo a questão do trote, também ensinando já na primeira infância, já aos adolescentes, às crianças, noções básicas, né, de primeiros socorros, como você Isso é muito bom. socorrer uma vítima de engasgo, né, com um corpo estranho na garganta. Então, assim, tem as manobras e o NEP tem feito um excelente trabalho ao longo aí dos 16 anos. Na minha época não tinha muito isso. Mas é muito importante para os jovens, né, já começarem a aprender desde já que com um pequeno gesto realmente pode salvar uma vida, né, Isaac? Isso, porque assim, o acidente doméstico, né, se a gente for fazer uma pesquisa, eu acho que 80%, eu acho que qualquer pessoa já sofreu um acidente doméstico, né? De uma simples topada Acontece. a uma panela no fogão com água quente, transbordar, virar e você se queimar. Então, é importante que você tenha noções de primeiros socorros, como socorrer uma pessoa vítima, né, de uma queimadura por uma água quente, que você não pode retirar aquela roupa que está grudada, tem que levar para debaixo do chuveiro, água. Não há necessidade de passar, que nem na minha época, pasta de dente, pó de café, não tem nada necessidade disso, né? Você não vai estar tirando aquela roupa, é realmente levar para debaixo do chuveiro, com água, né, irrigada, e ligar para 192 ou para o Corpo de Bombeiros também para fazer esse atendimento com mais qualidade. É verdade. Isaac, e sobre o SAMU Alagoas? Ele está disponibilizando os EPIs para os servidores no atendimento? Fala para a gente. Olha só, o serviço de atendimento móvel aqui, o SAMU, em Alagoas, ele tem disponibilizado, né, os EPIs. Como eu te falei, nós temos 2 tipos de ambulância, a USA, suporte avançado, e a unidade básica. Então, o que acontece? Logo no começo, quando começou a surgir os casos de pandemia, a gente tinha muita dúvida com relação à qualidade dos EPIs que estavam sendo disponibilizados. Como nós temos 2 tipos de viatura, umas faz procedimentos invasivos, que é suporte avançado. Se o paciente houver necessidade de ser entubado, ele vai ser transportado na USA, né, com médico, enfermeiro. Então, é um tipo de EPI, isso segundo a Anvisa. E a unidade básica, que ela vai estar transportando o paciente ou suspeito ou positivo de Covid, mas não vai demandar uma intubação, que é um paciente que está com Covid, mas é um paciente estável. Então, a gente faz, assim que a gente chega na casa do paciente, a gente coloca a máscara cirúrgica no paciente. Todos os profissionais do SAMU estão com máscara cirúrgica, a máscara protetor facial, tem um colete por cima, um avental, né, que no começo da pandemia a gente questionou muito a qualidade do avental, porque ele não era um avental impermeável, que hoje ainda não é. Ainda existe essa questão, mas a Anvisa que regulamentou, porque na USB não vai gerar aerosol, vocês não vão fazer nebulização, vocês não vão fazer procedimento nenhum, é simplesmente um transporte, só vai monitorar sinais vitais. Se o paciente agravar, a gente solicita a USA vai e faz uma interceptação. Mas aí, assim, no começo da pandemia, a gente teve, dentro do próprio SAMU, o número de profissionais infectados chegou a 43 profissionais infectados. Esses profissionais foram afastados? Foram afastados. Nós tivemos uma funcionária da higienização das ambulâncias que morreu e testou positivo para o Covid. Como ela tinha comorbidade, ela se agravou, o quadro foi praticamente em uma semana, né? O quadro dela ela se agravou. Então, assim, ainda nós temos essa necessidade, né? Tem EPI, não vou dizer você que não tem EPI, mas o que a gente questiona é o EPI disponibilizado a qualidade para o pessoal da suporte básico, né? Porque para o pessoal da suporte avançado está sendo disponibilizado o macacão impermeável, que ele pega desde a bota. Já é outro tipo de material. Já é outro tipo de material, porque segundo a Anvisa, tem que ser desse material, porque ali eles vão gerar aerosol, vai ter mais contato com o paciente. Então, assim, entendi. A gente fica... Eu aprendi, eu sou técnico de enfermagem do trabalho, trabalhei no Cais do Porto, né, há mais de 5 anos. Então, assim, a gente, quando se trata em segurança do trabalhador, a gente tem que pecar pelo excesso.
É verdade. Não pela escassez, porque quando hoje um profissional de enfermagem, um enfermeiro ou um técnico de enfermagem do SAMU adoece, praticamente ele vai estar desfalcando dois estabelecimentos de saúde. Tipo, foi o meu caso, eu fiquei suspeito, né, porque eu tive contato com muitos pacientes profissionais, né, fiquei suspeito de Covid e fiz todos os exames, né, suave, teste rápido e fiquei aguardando o resultado. Me afastei, então fiquei 8 dias, graças a Deus deu negativo, fiquei 8 dias afastado. Então, 2 instituições teve perda, né, do Isaac, tanto o SAMU como o HU. E isso é 99% dos profissionais da saúde que trabalham no SAMU, eles trabalham em outras instituições de saúde. Então, assim, trabalhar com EPI, a gente entende que existe uma escassez, né? Às vezes o gestor quer comprar e não tem, realmente não tem, né? Só que isso nos preocupa muito, porque a nível de Brasil, eu tenho 18 anos de profissional de enfermagem, e a nível de Brasil a gente nunca viu algo parecido. A gente, nesses 3 meses de pandemia, a gente já perdeu mais de 160 profissionais de enfermagem no Brasil, entendeu? Então, aqui em Alagoas já chegaram a 5 profissionais técnicos, enfermeiros, né, a óbito. A população precisa entender, a gente não lida com um tipo de pandemia, eu acho que há mais de 60 anos, e a população fica descrente, né? Às vezes só passa a acreditar que o vírus realmente acontece dentro na família, né? Mas a gente perdeu vários profissionais de enfermagem, a gente perdeu várias pessoas. A gente teve um exemplo agora recentemente de um pastor evangélico, né, com 47 anos, no intervalo assim de dias, né, ele chegou a falecer vítima de Covid. Então, assim, teve uma paciente agora, 18 anos, estava ali na UTI Covid do HU. Então, o vírus, antigamente ficava aquela questão, não, o vírus ele é letal para quem tem comorbidade. Ou também só para os mais velhos. Ou só para os mais velhos, mas a gente tem visto que não é bem assim. É uma questão também de imunidade. O cara pode ter 15 anos, mas se ele tiver com a imunidade baixa, o vírus vai agir de uma forma que vai agir diferente em mim. É verdade. Então, muitas pessoas estão adquirindo o vírus, ficando sem sinais e sintomas, que a gente chama de assintomático, mas estão transmitindo o vírus, né, para o seu parente. Então, assim, a gente anda, eu sempre estou andando, eu tirei a máscara por conta da entrevista, mas a gente sempre está no carro. No carro tem um litro de álcool em gel e eu ando com máscara, entendeu? Para entrar no supermercado. Então, a população tem que aderir a essa medida de distanciamento, essa precaução que a gente está tendo e seguir os órgãos, né, de controle, seguir as orientações dos médicos, né, que são pessoas capacitadas para instruir a população. Então, assim, dizer para a população que realmente o vírus é um vírus feroz, né? A gente que trabalha nos hospitais, eu já trabalhei aqui na maioria dos hospitais, HGE, Santa Casa, Unimed, isso, né, e não se pode brincar com o vírus, né? O vírus que realmente é letal, né? Não existe ainda uma vacina. A gente tem muito essa questão do isolamento vertical, horizontal. A gente tem que se preparar, eu sempre digo quando eu tenho oportunidade, para mudar a nossa cultura, porque é um vírus que está aí, ele vai demorar, por mais que a projeção diga que não, mas ele vai demorar, porque não se tem vacina, né? Se faz essa medida de isolamento para que o pessoal não adoeça todos ao mesmo tempo, né? Porque não vai ter nem a rede pública e nem o sistema privado vai ter condições de dar suporte de alta complexidade a tanto paciente ao mesmo tempo. É verdade. Isaac, a gente vai ficar por aqui, mas antes de a gente terminar, vou deixar agora aberto para suas considerações finais. Se você quiser acrescentar com mais alguma informação que não foi falada aqui, fica à vontade, Isaac. Eu quero agradecer a oportunidade que o programa tem dado ao movimento dos ativistas da enfermagem brasileira em Alagoas, convidar todos os profissionais de enfermagem, todos os profissionais da saúde pública do Brasil que está aí na frente da pandemia, né? 24 horas por dia, que zelem pela sua vida. Na dúvida, não cometam uma ingerência, uma imprudência. Se você está no seu local de trabalho e não tem um EPI adequado, questione o seu gestor, questione a sua coordenação de enfermagem, questione sobre a qualidade. E o que a gente pode fazer enquanto movimento é estar encaminhando as denúncias para o Conselho de Enfermagem, é estar encaminhando as denúncias
para o sindicato de classe. A gente, como é movimento, tem um poder limitado de representatividade, mas a gente está usando as nossas redes sociais para estar ajudando a todos os trabalhadores da enfermagem que está aí na frente do combate ao Covid-19. Muito obrigada, Isaac. E seja sempre bem-vindo aqui na TV Mar e também ao Em Loco. Em Loco vai ficando por aqui. Daqui a pouco vamos estar de volta com o vice-presidente do Conselho Regional de Psicologia de Alagoas, o Luiz Wilson. Então não saiam daí. Até já! Estamos apresentando Em Loco. Oi, gente! Você conhece o melhor sorvete da cidade? É só aqui, no Mr. Shake. A sua alegria em forma de sorvete. Aqui tem sorvete gourmet, tem açaí com sorvete, tem sorvete kids, cascão gourmet, e milkshake também. Tudo isso você só encontra aqui. Bom, e agora é minha vez de saborear o sorvete cookies com Nutella. Você só encontra aqui, no Mr. Shake, a sua alegria em forma de sorvete. No Galpão da Coluna, você encontra coluna, ferro e aço com a melhor qualidade e com preço que cabe no seu bolso. Pensou em coluna, ferro e aço? É no Galpão da Coluna. No Passaporte Centenário, quem manda é o cliente. Aqui tem sanduíches e passaportes para todos os tipos de preferências e gostos. Aqui, com certeza, é sua melhor opção de sanduíches e passaportes. É só no Passaporte Centenário. Oi, gente! Você conhece o Pós-Vide, o plano de assistência familiar, com os benefícios de área médica, seguro de vida, central de velório, área de lazer e área funeral. Tudo isso você encontra aqui no Pós-Vide, o seu plano de assistência familiar. Oi, gente, tudo bem? Pensou em pneus? É na Compneus. Aqui o seu pneu com tecnologia alemã, com a melhor segurança, qualidade e garantia e o melhor de tudo, com preço que cabe no seu bolso. De alinhamento, balanceamento, suspensão, troca de óleo e serviços de injeção, com a melhor qualidade, segurança e garantia. Pensou em pneus? É na Compneus. Oi, gente! Você conhece o melhor café regional da cidade? É só aqui, no Regional do Picuí. Aqui tem macaxeira, inhame, batata doce, cuscuz e o melhor de tudo é que vem acompanhado com churrasco da sua preferência. Também tem pão de alho, sopa e aquele cafezinho, hein, de primeira. E tudo isso você encontra aqui, no Regional do Picuí. Tá esperando o quê? Vem conhecer! Oi, gente, tudo bem? Você conhece o restaurante Palácio? Aqui você encontra o melhor vinho e sua melhor opção de comida, como à la carte, pizza, petisco. Além disso, você pode estar pedindo também pizzas personalizadas. E sexta, sábado e domingo, você encontra aqui a sua melhor música e um ambiente confortável para toda a sua família, que aqui com certeza é sua melhor opção de comida. Na Assessoria dos Cachos, você conta com a melhor assessoria para cuidar dos seus cabelos cacheados, faz corte a seco, tratamento capilar e o melhor de tudo isso é que você não usa nenhuma química. Quer saber quem somos e aproveitar para agendar a sua visita? É através do nosso número 996294174. Venha conhecer e cuidar dos seus cabelos cacheados, é só aqui, na Assessoria dos Cachos. Voltamos a apresentar Em Loco. Estamos de volta aqui no Em Loco e está aqui o vice-presidente do Conselho Regional de Psicologia de Alagoas, o Luiz Wilson, que vai falar sobre os profissionais de psicologia,
no apoio a vítimas, né, da Covid-19 e maus tratos junto ao Conselho. Olá, presidente, seja bem-vindo ao Em Loco. Muito bom dia. Bom dia, Mariana. Obrigado pelo convite. Satisfação grande estar aqui junto com vocês hoje de manhã. Igualmente. Fala pra gente atualmente qual está sendo o papel do Conselho Regional de Psicologia no apoio aos psicólogos nesse momento tão difícil, né, para todos nós. Então, Mariana, a função de um conselho, né, profissional está vinculada à atividade de orientação, né, e de fiscalização. Então, na medida do possível, mesmo na realidade remota, né, que a gente tem vivido ultimamente, a gente está tentando executar todas as atividades da melhor forma possível, né, de tal forma a garantir que realmente essa atividade de orientação e fiscalização transcorra dentro de uma rotina já de trabalho que nós temos, né, internamente. Em relação ao apoio aos profissionais, a gente sempre se coloca extremamente solícito, né, com números disponíveis, né, por e-mail, né, pelo WhatsApp, pelo próprio Instagram, né, que a gente tem uma página que dá acesso direto ao público. Então a gente deixa o canal aberto para que os profissionais, diante de uma dificuldade específica, eles possam entrar em contato e a gente tentar ajudar da melhor forma possível, entendeu? Entendi completamente. Agora, em relação ao atendimento virtual, que muitas psicólogas anteriormente pensou que nunca ia utilizar, né, esse meio de atendimento virtual. Então, como é que esses profissionais que ainda não fizeram esse cadastro para ter essa autorização, como fazer? Quais são os procedimentos, presidente? Fala pra gente. Então, Mariana, eu também me coloco na mesma situação, né? Para mim tem sido algo novo, né? Algo que foge do habitual. Eu ainda não tinha tido uma experiência de atendimento clínico e aí eu precisei me engajar, né, diante da realidade que a gente se deparou. Esse tem sido uma atividade realmente essencial. A gente, enquanto psicólogo, a gente não pode se privar disso. A gente tem que usar realmente desses recursos tecnológicos da informação e comunicação para realmente poder fazer, não é, essa aproximação com o nosso paciente, com o nosso cliente, com a comunidade de maneira geral, para que a gente possa dar esse suporte necessário em termos de saúde mental. Então, isso está sendo realmente algo muito novo, tem exigido da gente um manejo diferente, né, porque é diferente da presencialidade, mas a gente tem conseguido tocar o trabalho de maneira muito tranquila, né, com alguns percalços em função da conexão da internet, né, dos recursos que a gente pode utilizar diante de um atendimento online. Mas, enfim, em relação ao Conselho, à regulamentação que nós temos enquanto Conselho Federal, né, o que antes a gente tinha um cadastro no portal do Federal que o profissional precisava se cadastrar para poder ser aprovado e aí sim ele iniciar o atendimento online. Nesse processo de pandemia, o Federal ele alargou um pouco mais essa possibilidade. Ele não deixa que o atendimento esteja condicionado à aprovação do cadastro. Na realidade, ele alargou no sentido de todo profissional psicólogo devidamente registrado, ele pode exercer a atividade clínica online, entendeu? Sem necessariamente precisar dessa aprovação do cadastro. Ai, que bom, porque eu lembro que para a gente ter essa autorização era um procedimento muito burocrático, né? Verdade. Passar por todo o procedimento, tem uma espera. E nesse período que estamos passando hoje, não tem como o psicólogo esperar tanto tempo. Não pode deixar de atender a população. De fato, Mariana, a gente precisa realmente dar prioridade ao atendimento em si, né? E não e deixar de maneira secundária essa questão da burocratização, né, do processo. Então, é verdade. E sobre o conselho, ele está tendo alguma ajuda com outro órgão para ações ao combate, ao apoio à população nesse período da Covid-19? Então, em situações como essa, dentro das funções, né, do Conselho, a gente precisa funcionar como apoiador, já que a gente não pode assumir essa linha de frente de trabalho, tendo em vista que a função de uma autarquia, né, vinculada ao Conselho profissional está vinculada à atividade de orientação e de fiscalização. Esses são os braços e as pernas do Conselho. Então, mas aí a gente funciona como apoiadores. Então, a gente ativar, né, e fazer parte da rede, né, de instituições que estão dispostas a realmente compor uma linha de frente de trabalho interessante, né, de enfrentamento
a pandemia, então a gente está se colocando como apoiador. Inclusive tem um projeto que já está iniciando na realidade, né? Os profissionais já estão passando por um processo de treinamento para poder chegar já no atendimento em si. Um projeto da CESAL, da Secretaria de Saúde do Estado, eles elaboraram um projeto muito interessante para que eles pudessem criar um canal de acesso da população em relação ao atendimento psicológico. Então, uma série de profissionais vinculados à Secretaria já estão disponíveis, né, e estão devidamente treinados, já passaram por uma série de treinamentos para poder receber a demanda da melhor forma possível. Então, esse é um dos exemplos, né, de um apoio que a gente tem compondo, né, que a gente está compondo essa linha de frente junto com essas parcerias aí, que é extremamente necessário, né, para que a coisa funcione, a gente tem que funcionar em rede, né? E nesse momento, o Conselho, ele está fazendo algum tipo de curso, capacitações, virtualmente, né, porque não podemos estar presente, ou está parado, presidente? Então, a gente tem sido muito demandado, Mariane, de várias frentes. A gente tem tido reuniões com o Federal todos os dias, reuniões de 4, 5, 6 horas. Então, assim, tem muitas portarias que a gente precisa dar conta, entendeu? Em relação, por exemplo, à situação dos estágios nas instituições de ensino, que tem muitos alunos parados a ponto de se formar e, no entanto, existe uma regulamentação no MEC que proíbe, né, o andamento das atividades de estágio. Nessa carga horária de atividade prática, o MEC ele proíbe que seja feito de maneira remota. Então, a gente tem tido essa dificuldade, a gente tem sido muito demandado, a gente tem se filtrado realmente como apoiador para tentar fomentar essas ações de apoio à comunidade, mas em relação a uma atividade criada especificamente pelo Conselho, até pela limitação da nossa função, a gente infelizmente não tem estabelecido. A gente está tentando dar conta das demandas que têm surgido em termos de regulamentação, de portaria, né, fazendo sensibilizações com instituições específicas para tentar contemplar, né, a coisa da melhor forma possível. Imagina, a correria atualmente deve estar sendo muito grande, né? Demais, demais. Então, em loco agora vai para o intervalo, não saiam daí. Estamos aqui ao vivo com o vice-presidente do Conselho Regional de Psicologia de Alagoas, o Luiz Wilson. Então, não saiam daí. Até já. Estamos apresentando Em Loco. Oi, gente, você conhece o melhor sorvete da cidade? É só aqui, no Mr. Shake. A sua alegria em forma de sorvete. Aqui tem sorvete gourmet, tem açaí com sorvete, tem sorvete kids, cascão gourmet, e milkshake também. Tudo isso você só encontra aqui. Bom, e agora é minha vez de saborear o sorvete cookies com Nutella. Você só encontra aqui, no Mr. Shake, a sua alegria em forma de sorvete. No Galpão da Coluna, você encontra coluna, ferro e aço com a melhor qualidade e com preço que cabe no seu bolso. Pensou em coluna, ferro e aço? É no Galpão da Coluna. No Passaporte Centenário, quem manda é o cliente. Aqui tem sanduíches e passaportes para todos os tipos de preferências e gostos. Aqui, com certeza, é sua melhor opção de sanduíches e passaportes. É só no Passaporte Centenário. Oi, gente, você conhece o Pós-Vide, o plano de assistência familiar, com os benefícios de área médica, seguros de vida, central de velório, área de lazer e área funeral. Tudo isso você encontra aqui no Pós-Vide, o seu plano de assistência familiar. Oi, gente, tudo bem? Pensou em pneus? É na Compneus. Aqui o seu pneu com tecnologia alemã, com a melhor segurança, qualidade e garantia e o melhor de tudo, com preço que cabe no seu bolso. De alinhamento, balanceamento, suspensão, troca de óleo e serviços de injeção, com a melhor qualidade,
segurança e garantia. Pensou em pneus? É na Compneus. Oi, gente! Você conhece o melhor café regional da cidade? É só aqui, no Regional do Picuí. Aqui tem macaxeira, inhame, batata doce, cuscuz e o melhor de tudo é que vem acompanhado com churrasco da sua preferência. Ah, também tem pão de alho, sopa e aquele cafezinho, hein, de primeira. E tudo isso você encontra aqui, no Regional do Picuí. Tá esperando o quê? Vem conhecer! Oi, gente, tudo bem? Você conhece o restaurante Palácio? Aqui você encontra o melhor vinho e sua melhor opção de comida, como à la carte, pizza, petisco. Além disso, você pode estar pedindo também pizzas personalizadas. E sexta, sábado e domingo, você encontra aqui a sua melhor música e um ambiente confortável para toda a sua família, que aqui com certeza é sua melhor opção de comida. Na Assessoria dos Cachos, você conta com a melhor assessoria para cuidar dos seus cabelos cacheados, faz corte a seco, tratamento capilar e o melhor de tudo isso é que você não usa nenhuma química. Quer saber quem somos e aproveitar para agendar a sua visita? É através do nosso número 996294174. Venha conhecer e cuidar dos seus cabelos cacheados, é só aqui, na Assessoria dos Cachos. Voltamos a apresentar Em Loco. O Em Loco está de volta e está aqui o psicólogo clínico comportamental e vice-presidente do Conselho Regional de Psicologia, Luiz Wilson, que está falando sobre o apoio dos profissionais de psicologia às vítimas da Covid-19 e os maus tratos junto ao Conselho. Então, presidente, fala pra gente sobre esse momento, né, que requer muita atenção dos profissionais, que está surgindo novas doenças com esses isolamentos. A psicologia em si, os profissionais do nosso estado, estão preparados para essas novas doenças que estão surgindo? Então, Maiane, veja, a ciência como um todo, e a psicologia ela faz parte dela, né? Ela tem um caráter de previsibilidade dos fatos. Então, a gente precisa realmente se antecipar a alguns cenários para prevenir a sociedade de alguns desdobramentos desagradáveis que podem ocorrer. Então, assim, a nossa atuação ela está muito vinculada a isso, a atividades de prevenção. Então, o importante é que a gente realmente faça a sensibilização com a comunidade para que a gente evite esses agravos, né, em relação a transtornos de ansiedade, a transtornos depressivos, né, transtornos vinculados a obsessões e compulsões e outros transtornos, né, que se enquadram dentro desse escopo patológico de transtornos psiquiátricos, né? É verdade. Agora também é alarmante nesse período a violência doméstica que está acontecendo. O Conselho, ele está tendo algum tipo de ação juntamente com algum tipo de órgão com relação à violência doméstica? Então, a gente está junto, né, dessas instituições, né, o RAPS, que é um órgão, né, uma atividade extremamente importante, né, vinculado ao Estado, e aí a gente precisa, né, destacar o trabalho que esse pessoal vem fazendo, as vítimas, né, que já sofreram abuso sexual ou violência nesse sentido. Esse pessoal realmente está compondo essa linha de frente com muito profissionalismo, com muita excelência, com muito cuidado e acolhimento a essas pessoas. Então, a gente, enquanto conselho, enquanto instituição, né, de fiscalização, sobretudo, a gente está junto para perceber, né, para visualizar como essas atividades elas estão ocorrendo e se contemplam os cuidados que são demandados num quadro como esse. Então, a gente sempre que pode, a gente sempre está junto, né, dessa demanda para tentar entender como a coisa está funcionando, como tem ocorrido, enfim. Então, é um ponto... Compreendi. Que bom, presidente. Agora, como psicólogo, né, clínico comportamental, fala pra gente como é que está a saúde da população nesse momento. Então, a gente tem percebido que, até mesmo na atividade clínica, né, a gente tem percebido que realmente a procura tem aumentado de maneira muito significativa, né? E não é à toa porque a maioria dos dias que nós estamos vivendo ultimamente, a gente tem vivido em estado de vigília.
em estado de vigilância, dada o cenário difícil que nós estamos vivendo. Então, o estresse, ele mobiliza o organismo de maneira, assim, a gente, é aquela coisa, é aquele movimento contraditório, né? A gente precisa do estresse para garantir a nossa sobrevivência, mas quando esse estresse, ele se torna contínuo, e dentro de um grau de intensidade maior, ele acaba comprometendo atividades, comprometendo a nossa rotina e gerando outros agravos, né? A partir do momento que o estresse, ele permanece, né, durante um tempo significativo no organismo, os níveis de cortisol aumentam, né? E aí esses níveis aumentados, o que acontece? Esse hormônio, ele acaba se tornando tóxico para o organismo. Aí vem as doenças somáticas também, vem todos esses agravantes que podem surgir em função do estresse. Então, a gente, em função do cenário e das variáveis que nós estamos envolvidos, né, a gente tem percebido que realmente as pessoas têm demandado, né, um cuidado maior nesse sentido, porque realmente a nossa estrutura, ela tem sentido esses agravos com uma significância maior, dado o cenário difícil, né, da gente perder um parente, de perder um amigo, né, de se sentir ameaçado pelo contágio. Então, realmente, o cenário é muito difícil, né? Essa preocupação com a higienização, entendeu? Com a coisa da contaminação, isso tem gerado realmente um nível de isolamento, até porque tem tipo de pessoas que não gostam de ficar quieto, parado, sempre está ali agitado, saindo, fazendo alguma coisa. Isso, Mariana. E hoje tem que ficar em casa. Isso, essas privações é outro ponto, são outras variáveis que têm mexido muito, né, com as pessoas, assim. Essa privação, ela maltrata demais a nossa condição de sujeito. Então, isso realmente tem mexido muito com as pessoas e muitas vezes é aquela coisa, ninguém é preparado para passar por uma pandemia como essa, por uma situação como essa, entendeu? Então, dificilmente a gente já foi ensinado em algum momento da vida a se deparar com uma situação dessa. Então, falta repertório mesmo de enfrentamento diante disso. E aí a gente precisa realmente, né, buscar o equilíbrio para desenvolver repertórios que sejam mais adaptativos a um cenário como esse, né, na medida do possível. É verdade. Agora, diante disso tudo, qual a mensagem, né, que o presidente pode dizer para a população que está aí nos assistindo, deixar uma mensagem nesse momento que está sendo angustiante para todos nós? Então, Mariana, a mensagem que eu sempre coloco, até mesmo na sala de aula para os meus alunos, eu sempre tento deixar claro, né, para todos, até na minha atividade clínica, quando um cliente traz um sofrimento, né, que gera um peso diferente para cada um, a gente entende que o sofrimento, ele é particular, é subjetivo, a dor é sua, né, e não minha, enfim. Mas eu sempre coloco na mesma medida. Eu digo assim, gente, a vida, o sofrimento faz parte da vida. Né? O sofrimento faz parte da vida. Então, assim, a gente precisa aprender a sofrer. Eu sei que é um pouco complicado a gente entender dessa forma, mas a gente precisa entender que mesmo diante de um estresse que a gente está vivendo, mesmo diante das perdas que a gente tem se deparado, o que a gente não pode é paralisar diante da vida. Então, a gente tem que buscar recursos que favoreçam esse enfrentamento, porque o que a gente não pode é paralisar e desistir do enfrentamento, porque a vida sempre vai ser isso, vai passar a pandemia daqui a pouco, vai vir outra dificuldade no cenário, né, e a gente precisa continuar enfrentando, a caminhada é sempre para frente, nunca a gente pode retroagir. Então, que a gente tenha, né, cautela, né, nas medidas que a gente tem usado para o enfrentamento, que a gente busque esse equilíbrio emocional, né, criando uma rotina específica, estabelecendo uma rotina diferente, mantendo, né, o cumprimento dessas metas diárias, consumindo notícia com muito cuidado, né, porque, Mariana, a gente sabe que quanto mais se as pessoas não tiverem uma disciplina nesse consumo, elas ficam realmente, elas aumentam ainda mais esse nível de estresse, né? Essa coisa da ameaça, enfim. Então, até o consumo de notícias precisa ser ponderado. Da mesma forma, a questão da relação social, que a gente continue estabelecendo a relação social dentro de uma plataforma virtual, utilizando as tecnologias que nós temos para a gente se aproximar dos nossos pares. O que não pode é se isolar totalmente. Exatamente. O que não pode é realmente comprometer aí essa atividade social. A gente precisa realmente gerar uma aproximação. Então, gente, é isso, tá certo? Que por mais que seja sofrível, que a gente consiga seguir em frente, tá certo? Daqui a pouco a gente se livra dessa dificuldade toda. Agora eu vou deixar aberto, caso você tenha mais alguma consideração, mais alguma informação a passar, então fica à vontade. E se estiver atendendo, né, como psicólogo clínico, diz aí o seu contato para o pessoal que está aí em casa, né, agendar e te procurar. Certo, Mariana. Então,
Eu sugiro, gente, então, as pessoas que, mesmo com todo o direcionamento que os profissionais têm dado, né, nos noticiários, mesmo com esses direcionamentos, quando os padrões de ansiedade eles se permanecem, não é, ativos e intensos, eu sugiro que realmente procurem cuidados, certo? Procure ajuda profissional, porque esses profissionais eles têm habilitação para realmente te ajudar num momento como esse, tá certo? Então, eu atendo na clínica sim, certo? Eu tenho uma clínica chamada Learn7, que inclusive é uma empresa que tem, né, pouco a pouco ganhado seu espaço aí, né, mostrando um pouco para a sociedade essa coisa da qualidade profissional, de como a gente pode trabalhar da melhor forma possível para alcançar a qualidade de vida das pessoas, o quanto é importante também a gente pensar no desenvolvimento de nós mesmos, né, a gente entender que muitos repertórios que nós temos não são suficientes para o enfrentamento de determinadas dificuldades. Então, que a gente possa se desenvolver, a gente tem uma estrutura inteligente para isso, né? Está aí o conceito de neuroplasticidade, produzido no campo das neurociências, que não deixa mentir. A gente tem uma estrutura muito flexível, então que a gente então procure ajuda especializada para conseguir, né, alcançar esses padrões mais adaptativos nesse sentido, né? Então, a Learn7 é uma empresa que está engajada, né, nessa direção. A gente está com os trabalhos aí interessantes. O número para contato é 99664-9380, certo? 99664-9380. Então, fiquem à vontade, gente. Learn7 está aí à disposição de todos, né? Muito obrigada, presidente do Conselho Regional de Psicologia de Alagoas, Luiz Wilson. E o Inloco sempre vai estar aqui aberto, a TV MA também, caso você queira vir acrescentar alguma informação, seja sempre bem-vinda. Certo, Maiana. Eu que agradeço a abertura, tá certo? Me coloco também à disposição, tá? E é isso. Espero ter dado um retorno aí significativo para vocês. E o Inloco vai ficando por aqui. E por consideração aos nossos entrevistados, o Inloco vai dar uma parada, tá? Porque não está sendo fácil nesse período da pandemia os entrevistados virem aqui. E não é a mesma coisa por live, não é verdade? Então, não deixem de continuar interagindo com a gente através das nossas redes sociais. Me adicionem aí no Instagram, psicóloga_Maiana Ségia. Não esqueçam também, continue dando sugestões de temas, de profissionais para estar aqui no Inloco através do WhatsApp da produção, que é o número DDD 82996812824. E se saúde é psicologia, então em um momento muito em breve estaremos juntos novamente. Até lá!